Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a vocação ao diaconato, o diaconato permanente. Sou Luciano, aluno da Escola Diaconal Santo Efrem. Venho partilhar um pouco com vocês sobre a minha vocação. Estou aqui na Escola Diaconal, mas antes de vir para cá, houve todo o discernimento, esse chamado vocacional, onde Deus já colocava no meu coração o desejo de servi-lo. Primeiramente, eu recebi o convite do meu pároco, porém, naquele momento do convite, eu ainda não tinha muito entendimento do que seria o diaconato. E certa vez um padre me perguntou se eu não gostaria de ser diácono. E através do retiro mariano com minha esposa, onde confirmou todo esse chamado a servir a Deus. Por esse período, muitas pessoas da comunidade chegavam até mim e falavam que eu tinha essa vocação para o diaconato. Fui buscar ler, conhecer, buscar discernir a vontade de Deus, buscar se de fato essa era a vontade de Deus na minha vida. E aos poucos, essa semente plantada, ela foi germinando. Eu mudei de paróquia, a minha família se mudou de bairro, e aí fomos participar de uma outra paróquia, e aí eu conversei com o meu pároco atual, que é o padre Antônio José, sobre o diaconato permanente. Até que isso foi amadurecendo no meu coração, eu fui me aprofundando no que seria a missão do diácono. O diaconato como ministério permanente, ele existe há 50 anos na igreja. Na nossa arquidiocese, existe há 30 anos. Então, em termos de igreja, é uma vocação muito recente, né? Embora seja uma vocação apostólica, vivida como ministério permanente, é uma vocação muito recente. Também, nesse mesmo tempo, na minha paróquia tinha um diácono, na qual muitas das vezes eu acompanhava nas missões, visitando casas, famílias. E tem sido uma experiência maravilhosa, né? Tem sido uma experiência muito boa. Aqui na Escola Diaconal, você dedica 4 anos de estudo sobre o ministério diaconal, 4 anos de estudo sobre teologia, tem 1 ano de preparação, que é o propedêutico. E isso foi despertando no meu coração esse interesse para a vocação. Até que chegou um momento que no meu trabalho eu recebi a notícia que eu poderia folgar os sábados. Foi quando, através dessa notícia, imediatamente veio no meu coração esse desejo, essa vontade de seguir esse caminho do diaconato. A vocação é isso, é buscar ouvir a Deus aquilo que Ele quer. E aqui estamos nós nos preparando para que futuramente possamos servir melhor a igreja e ao povo de Deus. E ao longo desses 5 anos, você vai buscando o que é a vontade de Deus, vai discernindo a vocação a qual você foi chamado, né? Então, a Escola Diaconal hoje, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela é um dom de vocês. E se você tem um chamado, não corra, não negue. Dê o seu sim a Deus, assim como Maria. Deus abençoe. Vossa face, Senhor. Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Meu nome é Júlio, tenho 42 anos, sou casado, tenho uma filha de 17. Estou aqui na Escola Diaconal, buscando a formação diaconal. Mas antes de vir para cá, houve todo o discernimento, esse chamado vocacional, onde Deus já colocava no meu coração o desejo de servi-lo, mais intimamente. E através do retiro mariano com minha esposa, onde confirmou todo esse chamado a servir a Deus. E a vocação é isso. É buscar ouvir a Deus aquilo que Ele quer. E aqui estamos nós nos preparando para que futuramente possamos servir melhor a igreja e ao povo de Deus. Deus abençoe vocês. E se você tem um chamado, não corra, não negue. Dê o seu sim a Deus, assim como Maria. Deus abençoe. Sou Luciano, aluno da Escola Diaconal Santo Efrem. Venho partilhar um pouco com vocês sobre a minha vocação, como tudo começou. Primeiramente, eu recebi o convite do meu pároco, porém, naquele momento do convite, eu ainda não tinha muito entendimento do que seria o diaconato e também tinha o problema do meu trabalho, por eu trabalhar aos sábados. Naquele momento, eu não teria como dar o sim diante daquele chamado que ele fez até mim. Mas nisso se estendeu a 3 anos, na qual
por esse período, assim, muitas pessoas da comunidade chegavam até mim e falavam que eu tinha essa vocação para o diaconato, até que isso foi amadurecendo no meu coração. Eu fui me aprofundando no que seria assim, a missão do diácono. Também, nesse mesmo tempo, na minha paróquia tinha um diácono, na qual muitas das vezes eu acompanhava nas missões, visitando casas, famílias, dando bênção. E isso foi despertando no meu coração esse interesse para a vocação. Até que chegou um momento que no meu trabalho eu recebi a notícia que eu poderia folgar o sábado. Foi quando, através dessa notícia, imediatamente veio no meu coração esse desejo, né, essa vontade de, né, seguir esse caminho do diaconato. Hoje eu estou aqui já completando quase 5 anos e eu vejo cada dia assim, a mão de Deus sobre mim, sobre a minha família, na qual assim, tem sido também o meu sustento, a minha fortaleza, porque o mesmo crescimento que Deus tem concedido a mim, eu também tenho visto também o crescimento da minha família, que a todo momento está me apoiando, estando comigo nessa caminhada. Irmãos queridos, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a vocação ao diaconato permanente. Primeira coisa importante é identificar a vocação ao diaconato dentro dos ministérios da igreja, né? Quem é o diácono? O diácono, ele é um ministro ordenado. O diaconato, ele nasceu da missão apostólica, é um ministério apostólico. Desde o início da igreja, os apóstolos, eles escolheram e ordenaram bispos, presbíteros e diáconos. Quem são os diáconos? Inicialmente eles nasceram de um grupo muito específico daquela igreja, que eram os helenistas. Lá, desde o início, a igreja se viu diante de muitas culturas. A cultura palestinense, de onde saem os apóstolos, também os judeus heterodoxos, como por exemplo os samaritanos, mas havia também um grupo muito específico de judeus, que eram os judeus helenistas. Eram judeus que falavam grego, que tinham um culto próprio nas sinagogas. Deste grupo, logo nos primeiros movimentos dos apóstolos de evangelização, um grande número de helenistas se converte à fé. Deste grupo, os apóstolos escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para que pudessem servir à mesa. A vocação do diácono é uma vocação de serviço. Ele não é ordenado para o sacerdócio, mas é ordenado para o ministério do bispo, para o serviço. Enquanto o presbítero, ele é o braço sacerdotal do episcopo, o diácono é o braço diaconal do episcopo. Então o diácono, ele nasce com uma vocação de serviço, servir a mesa da palavra, servir a mesa da Eucaristia e servir a mesa da caridade. A vocação do diácono é, portanto, uma vocação de mediação, de relação entre a igreja e o mundo, igreja em saída, como fala muito propriamente o Papa Francisco, que pede uma igreja em saída. O diácono, ele é, acima de tudo, essa igreja de saída. Quem é o homem que se candidata hoje ao diaconato, que se sente vocacionado ao diaconato? Ele normalmente é uma vocação madura, ele é pai de família, ele é um profissional, e ele é, por isso mesmo, um dispositivo pastoral em diálogo com o mundo moderno. Este mundo que dessacralizou a realidade, esse mundo que se distanciou do horizonte da fé. A igreja vai restaurar o diaconato no Concílio Vaticano II como ministério permanente e vai justamente tornar essa diferença a sua grande riqueza, porque o diácono, ele é um ministro ordenado, ele é um clérigo, mas ele também é um pai de família,
ele também é esposo, ele também é um profissional. Então a vocação ao diaconato é essa vocação de mediação, de intercessão, de diálogo entre o mundo moderno e a igreja, a fim de viver na cidade dos homens, mas apontar a cidade de Deus. A vocação ao diaconato é uma vocação belíssima, um dos belos frutos do Concílio Vaticano II. Uma vocação apostólica que, restaurada pelo Vaticano II como ministério permanente, vem ao encontro das necessidades do mundo moderno. O diácono, ele é o sinal sacramental do Cristo servo. Ele é o sinal de uma igreja servidora no meio do mundo, para que as pessoas possam olhar para o diácono, mas ver o Cristo servidor no meio do mundo, que veio para servir e não para ser servido. Veio servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, a minha vocação ao diaconato, ela vem de longa data. Eu e minha família já participamos da paróquia, dos movimentos eclesiásticos, estamos inseridos na comunidade de fé. E certa vez um padre me perguntou se eu não gostaria de ser diácono. Eu confesso que naquele momento eu não entendi muito bem o que isso significa, né? O diaconato como ministério permanente, ele existe há 50 anos na igreja. Na nossa arquidiocese existe há 30 anos. Então, em termos de igreja, é uma vocação muito recente, né? Embora seja uma vocação apostólica, vivida como ministério permanente, é uma vocação muito recente. E eu, meio sem saber o que era aquilo, a que eu era chamado, né, por aquele sacerdote, fui buscar ler, conhecer, buscar discernir a vontade de Deus, buscar se de fato essa era a vontade de Deus na minha vida. E aos poucos, essa semente plantada, ela foi germinando. Eu mudei de paróquia, a minha família se mudou de bairro, e aí fomos participar de uma outra paróquia, e aí eu conversei com o meu pároco atual, que é o padre Antônio José, sobre o diaconato permanente. E tem sido uma experiência maravilhosa, né? Tem sido uma experiência muito boa. Aqui na escola diaconal, você dedica 4 anos de estudo sobre o ministério diaconal, 4 anos de estudo sobre teologia, tem 1 ano de preparação, que é o propedêutico, e ao longo desses 5 anos, você vai buscando o que é a vontade de Deus, vai discernindo a vocação a qual você foi chamado, né? Então, a escola diaconal hoje, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus porque ela contribui com o chamado de Deus, no processo de discernimento daquilo que é o específico da vocação diaconal. E aqui eu estou, já há 4 anos, discernindo a vontade de Deus, porque é para isso que nós existimos. A vocação, ela existe para a felicidade, para a santidade. Deus chama você porque Deus te quer santo, Deus quer que a sua vida manifeste a sua glória, Deus quer que você, onde você está, você seja um sinal da glória de Deus. Vivemos na cidade dos homens, mas apontamos para a cidade de Deus, para Jerusalém Celeste. Independente da sua vocação, creia. Deus te chama, corresponda, diga sim a Deus, porque o que Deus tem para você é sempre bom, é sempre maravilhoso. Deus te abençoe. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes.